Olá você, começa agora o Pauta Especial aqui pela sua TV Educativa Canal 3. Hoje nós vamos falar sobre reforma tributária, vamos falar sobre tributos, vamos falar sobre impostos. Até que ponto o imposto é bom, o imposto é ruim. Você está dando uma nova visão a esse tema e para isso nós estamos aqui com a presença de Manuel Isidro, que é o presidente da Federação Nacional do Fisco, a quem a gente agradece pela participação aqui no programa. A FENAFISCO agradece a oportunidade e estamos à disposição. Pois é, Manuel, a gente pode afirmar que o Brasil é o país do imposto? Fala-se muito da carga tributária, que a carga tributária do país é muito alta, mas estudos comprovam que a carga tributária do nosso país não é uma das mais altas. O que pode se justificar é que a carga tributária do nosso país ela é mal distribuída. Ou seja, através de um sistema tributário altamente regressivo, quem pode menos pagando mais e quem pode mais pagando menos. Isso é uma coisa que a gente pode afirmar, acontece na prática. Acontece na prática. prática. Os ricos pagam menos proporcionalmente que os pobres. Isso. Estudos comprovados mostram que os pobres, os mais pobres, os miseráveis, hoje estão com a carga tributária de mais de 42%. Enquanto o rico não chega a 30%. Infelizmente. Tem no Congresso Nacional a PEC 31A, que nasceu como PEC 233 e depois juntou com a PEC 31, juntou-se as duas e formou-se a PEC 31A. Passou por todas as comissões, percorreu o país, a comissão da PEC 233, ou seja, a Comissão da Reforma Tributária, a comissão especial, e a FENAFISCO se fez presente em todos os fóruns criados pela Comissão Especial da Reforma Tributária, debatendo, construindo e, ao mesmo tempo, mostrando que a FENAFISCO também tem um projeto de reforma tributária. Dentre todas essas discussões, dentre as contribuições da sociedade e da FENAFISCO, que hoje está lá, a PEC 31A, pronta para ser votada, eu digo a você, Marcos, esta PEC que está hoje no Congresso Nacional não interessa nem a estados, nem a municípios. Por que não interessa? Não interessa porque ela concentra ainda mais a arrecadação junto ao governo federal, aumentando a dependência de estados e municípios. Hoje você vê uma verdadeira corrida a Brasília, a corrida do Pires na mão, pedindo para o governo federal enviar mais dinheiro para estados e municípios, para poder complementar os recursos necessários para atender as demandas sociais. Com a aprovação dessa PEC 31A, essa dependência ela vai aumentar. Nós tivemos a oportunidade de, nos debates nas Assembleias Legislativas, até chamar a atenção dos deputados, que com a aprovação dessa PEC 31A, os deputados estaduais irão apenas se estar apresentando moção de nome de rua ou coisa parecida. Porque deixarão de opinar em cima do maior tributo, que é o ICMS. Isso passará sobre aos encargos ou sobre a responsabilidade para o Congresso Nacional. O Congresso Nacional, após a aprovação da PEC 31A, que é a PEC da reforma tributária, os estados não opinarão mais referente ao ICMS, no caso, os deputados. Ou seja, um instrumento fabuloso que os estados conhecem bem o seu tributo, conhecem bem as suas especificidades, que podem tratar essas diferenças junto das casas legislativas, junto dos seus deputados estaduais, passarão a ter que tratar isso com 513 deputados federais. Ou seja, aumentará ainda mais a dependência dos estados junto ao governo federal. Aumentará ainda mais a dependência dos estados quando quiserem atrair investimentos para seu território dos 513 deputados. Ou seja, as dificuldades serão imensas, principalmente para os estados do Nordeste e do Norte, né, que precisam atrair investimento para seu território, que geralmente as grandes empresas estão nos territórios do Sul e do Sudeste. Pois é a chamada guerra fiscal.
Acontece? Guerra fiscal. A gente não pode unificar, como foi feito, por exemplo, para produtos importados, o ICMS? Guerra fiscal esta que nasceu na intenção da atração de investimentos para os territórios dos estados e que hoje não é mais interessante. Hoje os estados estão reféns das grandes empresas, porque a empresa vem aqui para Alagoas, oferece-se para se instalar aqui no estado de Alagoas, só que ela já foi para várias unidades da federação para ver quem é que dá o maior benefício. Muitas vezes o Estado é obrigado a zerar praticamente a carga tributária daquela empresa, de olho naqueles empregos que as empresas dizem que vão gerar. Se você, eu vou tomar por base aqui o Estado de Alagoas. Você deve ver, sai governo, entra governo, sai governo, entra governo. E todo ele, eu vi aqui recentemente aqui no jornal, se eu não me engano de hoje, que o governo do Estado está atraindo N empresas para se instalar no Estado. Se você for verificar o benefício que o governo teve que dar para essas empresas vir para cá, praticamente zerou a carga tributária, sem contar com toda a infraestrutura que muitas vezes o governo do estado oferece a essas empresas para elas se instalarem no nosso território. Ou seja, o tributo que continuará sendo pago, o imposto que continuará sendo pago pelo verdadeiro contribuinte, que são os consumidores, essas empresas aumentarão os seus lucros. Por quê? Porque receberam um benefício fiscal do Estado para se instalar no Estado e promover emprego e renda para a população, que muitas vezes esses empregos não vêm. Muitas vezes essas empresas são apenas um escritório, mas que a empresa continua em outro território. Elas assinam um termo de acordo de quanto é que vão criar de emprego, quanto é que vão investir no Estado, quanto é que vão trazer de recursos para o Estado, e muitas vezes isso não se concretiza. E o órgão responsável para fazer a fiscalização de que este termo de acordo, de que este benefício está sendo atendido por parte da empresa, muitas vezes é impedido de fazer esse tipo de fiscalização. Nós, os auditores fiscais, às vezes somos até desmoralizados na fiscalização. Eu sou auditor fiscal da Paraíba e na Paraíba a gente faz o concurso de auditor fiscal, entra no trânsito e depois vai para a auditoria de empresa. Na fiscalização de trânsito, você segura lá uma carga que está passando no trânsito e que não está atendendo a questão da carga tributária que deveria estar cumprindo. Fiscalizamos, autuamos, aí você é surpreendido, chega o empresário e entrega. Como é que você não tem conhecimento desse termo de acordo? Como é que nós vamos ter conhecimento em cima de um termo de acordo que muitas vezes não é nem publicado? Ou seja, não se dá nem publicação do teor, do termo de acordo, daquele benefício que está dando para aquela empresa para poder se instalar no Estado. Ou seja, em algumas unidades da federação, está se entrando com ações para que se publique. Respeite o princípio da publicidade, que é a obrigação dos entes públicos publicizar os atos públicos. E nestes casos, muitas vezes, não se publiciza a fiscalização, que é responsável para fiscalizar se está se atendendo esse termo de acordo, se tudo que aquilo que a empresa prometeu que iria fazer no Estado se está fazendo, muitas vezes nós somos impedidos por falta de conhecimento do documento. Ou seja, o benefício fiscal para atração de investimento para o Estado, que no passado atendeu bem, hoje não está atendendo mais, porque todos estão perdendo. E perdendo esse benefício de uma determinada unidade, eu me desloco. Claro, para outra vão unidade. para outra unidade e esse é o ponto central da discussão da reforma tributária. Por que é que ela não sai? Quais são os entraves do ponto de vista da FENAFISCO? Ela não sai hoje, a PEC 31A, que está no Congresso Nacional, não tem ambiente político para aprovação dessa PEC 31A. Não tem ambiente político depois de um trabalho muito forte da FENAFISCO e da sociedade organizada, mostrando para os estados que seria para a gente um desastre. Graças a Deus, os governadores entenderam que não vai ser bom para os estados e para o Distrito Federal e fizeram uma pressão junto ao Congresso Nacional e hoje não existe ambiente político. Não existe ambiente político por quê? Porque não tem entendimento, porque os empresários
e o verdadeiro contribuinte, que somos nós, os consumidores, queremos que diminua-se a carga tributária. E para diminuir a carga tributária, e qualquer debate de promessa dizendo que vai diminuir a carga tributária, não acreditem. É falacioso, é mentiroso esse discurso. Sabe por quê? Porque existe um fator preponderante que impacta a carga tributária e pouca gente fala, que é a dívida pública. Nós tivemos ontem, que estamos realizando aqui em Maceió, a 5ª Plenária Nacional do Fisco Estadual e Distrital e o 5º Congresso Nacional do Fisco Estadual e Distrital, a discussão sobre a dívida pública. E ontem ficou muito bem claro na palestra da auditora da Receita Federal do Brasil, a doutora Maria Lúcia, ficou muito nítido na palestra dela. Os governos Fernando Henrique e o governo Lula, os dois juntos, pagaram quase 7 trilhões de reais. Vou repetir, 7 trilhões de reais de serviço da dívida, que impacta todos esses valores, e hoje a gente ainda deve mais de 3 trilhões. E quando Fernando Henrique entrou, se eu não me engano, em janeiro de 2004, era pouco mais de 300 bilhões. Como é que nós devemos, em janeiro de 2004, pouco mais de 300 bilhões de reais? Ao longo de 16 anos, paga-se quase 7 trilhões, veja só, nasceu 300 bilhões, que já vinha de antes. Durante o período de 16 anos, paga-se 7 trilhões quase. E você ainda está devendo 3 trilhões? É uma dívida que a gente precisa realmente discutir. É aquela sensação de estar enxugando gelo. E vamos trazer essa discussão, inclusive, aqui para a dívida dos estados, né? Quem sabe, vamos falar um pouquinho sobre dívida de Alagoas, mas é só um instante logo após o intervalo comercial.